A FIA respondeu às alegações da McLaren sobre o processo da Red Bull, e parece que a equipe austríaca agora vai adotar uma postura mais cautelosa ao acusar rivais sobre a legalidade de seus carros. Ben Sulayem estaria disposto a aplicar uma penalidade a qualquer tipo de acusação feita contra uma equipe, caso a denúncia se prove infundada. E isso pode ser facilmente aplicado ao caso da Red Bull, que questiona o processo de resfriamento dos pneus da McLaren com água. Será que veremos uma postura mais disciplinada quando se trata dessas mensagens provocativas? E se isso acontecer, como a Red Bull reagirá caso seja impedida de falar o que quiser? Sem dúvidas, estamos vivendo uma temporada muito aguardada entre os pilotos da McLaren e Max Verstappen. E na Red Bull, estão usando todos os recursos possíveis para manter a equipe de Woking sob pressão. Quando não se tem uma vantagem clara, é natural que se recorra a todos os tipos de métodos para desacelerar os adversários. Mas neste caso, talvez tenham ido longe demais. Por exemplo, Christian Horner acusou a McLaren de usar água para resfriar os pneus, algo que a Pirelli afirmou ser impossível, pois o processo de bombear água pelas válvulas não é viável de forma alguma. Mas em vez de se defender diretamente, Zac Brown apresentou uma proposta firme. Se quiserem fazer esse tipo de acusação, então devem arcar com as consequências no teto orçamentário. Isso mesmo. Brown defende que qualquer equipe de Fórmula 1 que fizer acusações contra outra deve registrar um protesto formal, e os custos da investigação devem ser descontados do teto orçamentário da equipe que iniciou o processo. Se a acusação for confirmada, o valor é devolvido ao teto. Mas, se não for, a equipe, espera-se, pensará duas vezes antes de iniciar outro processo semelhante. E, curiosamente, essa proposta foi aceita por Ben Sulayem. O polêmico presidente da FIA parece ter certa afinidade com Zac Brown, já que essa não foi a primeira vez que ambos concordaram de forma unânime. Ao comentar sobre o assunto, Brown disse: "Você não pode simplesmente acusar alguém sem um protesto formal por escrito. E esse protesto precisa envolver dinheiro." Claro que Christian Horner não acusou diretamente a McLaren. Afinal, com tanto tempo nesse esporte, aprende-se a manipular as situações da forma que favorece a sua narrativa. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele apenas sugere que algo pode estar fora do regulamento esportivo no carro MCL 39, baseando-se em imagens térmicas que estão em posse da equipe. Após o Grande Prêmio de Miami, Horner comentou que sempre existirão dúvidas sendo levantadas na Fórmula 1. Eles fizeram exatamente o mesmo com a suspensão dianteira do nosso carro no ano passado. Então, é inevitável. Quando se está competindo na frente, como temos feito nos últimos anos, você sempre será mais observado. Isso faz parte da Fórmula 1. Em muitos aspectos, para a FIA e para as equipes, quem faz a maior parte do trabalho são os próprios times, porque seus recursos são muito maiores, e sempre existe uma análise de concorrência entre todas as equipes. Isso é apenas parte da Fórmula 1. Segundo Ben Sulayem, no entanto, não é exatamente assim que o esporte deve funcionar quando se começa a lançar acusações por todos os lados. Isso não é condizente com o comportamento entre equipes profissionais de Fórmula 1. Queiramos ou não, essa situação precisa ser tratada com mais seriedade e com preocupações genuínas vindas das equipes que estão iniciando esses processos. Certamente veremos muitas mudanças em um futuro próximo, mas, se essas mudanças virão de um desejo real de transformar o esporte por parte de Ben Sulayem, ou apenas para manter viva sua agenda como presidente da FIA, o tempo dirá. Não é segredo que a presidência do órgão regulador está sob forte questionamento, e Ben Sulayem pode não continuar no cargo por muito tempo, já que haverá eleições no final do ano. Carlos Sainz pai já expressou o desejo de concorrer à presidência da FIA, e o vencedor do Rally Dakar supostamente conquistou a confiança de figuras importantes do automobilismo. Tudo isso indica que podemos estar diante de uma grande reviravolta, na qual Ben Sulayem talvez não sobreviva como presidente. Ainda assim,
O que mais nos preocupa é a competição no esporte, e talvez tenhamos dificuldades para ver uma temporada tão disputada como a do ano passado. O que é praticamente certo é que a McLaren está em um nível muito acima dos demais, e isso levanta dúvidas sobre quanto tempo essa vantagem pode durar. Todos estão aguardando o momento da fiscalização em Barcelona sobre as asas dianteiras, mas a crença geral é de que a diferença é grande demais e que o MCL 39 continuará sendo a referência em relação ao restante do grid. A questão agora é como as outras equipes vão apresentar atualizações competitivas para tentar alcançar a McLaren. A Red Bull ajudou tanto a McLaren quanto a Ferrari no ano passado ao falhar no desenvolvimento do carro a partir de Miami, o que facilitou a aproximação dessas duas equipes. Mas agora, o momento é totalmente favorável à McLaren, e podemos estar diante de uma temporada bem monótona. Christian Horner reconhece que a principal vantagem dos carros da McLaren está na forma como eles gerenciam os pneus, algo que precisa ser estudado cuidadosamente. Aprofundando esse ponto, o britânico foi autocrítico sobre como sua equipe deve lidar com essa questão nos próximos meses, dizendo que, obviamente, a McLaren é o carro de destaque, mas que eles têm a mesma vantagem que vimos há alguns anos, e estão claramente fazendo um ótimo trabalho no controle de temperatura. Em particular, no final do trecho com pneus médios, eles foram provavelmente os mais competitivos, e é nisso que precisamos focar. Acredito que tivemos problemas de freio que agravaram ainda mais a situação durante a corrida, mas é isso que precisamos entender. Além da exigência da FIA para que a Red Bull registre uma reclamação oficial e arque com os custos no teto orçamentário, há outro ponto que devemos considerar. A crítica feita pela McLaren em relação aos rivais que vivem reclamando em público. Estamos acostumados a ver os companheiros de Max Verstappen com desempenhos tão fracos que criou-se a narrativa de que o tetracampeão mundial está extraindo o máximo absoluto do carro, colocando-o onde ele não deveria estar. Mas Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, não compra essa narrativa. Ele acredita que a diferença entre as equipes não é tão grande assim. A McLaren é a melhor equipe, mas não por uma margem tão ampla, o que também fica evidente nas sessões de classificação. Desenvolvendo mais esse ponto, Stella afirmou que a Red Bull é muito boa em construir carros rápidos, excepcionalmente boa em pilotá-los e extremamente hábil em criar narrativas que lhes favoreçam. Eles aproveitam todas as oportunidades possíveis para permanecer na competição. Às vezes, criam a narrativa de que estão fazendo milagres, como se os outros devessem vencer todos os treinos, classificações e corridas, mas essa é a narrativa criada por alguns concorrentes, que lemos ocasionalmente. Então viramos a página e focamos em nós mesmos. Quando focamos em nós, olhamos os números, os fatos e no que devemos melhorar. E há muito o que melhorar. Para mim, ao olhar os fatos, observo o que Lando e Oscar têm entregado, e de forma bastante constante. Então, parabéns à Red Bull, inclusive pela forma como eles lidam com as oportunidades não técnicas. Considerando tudo isso, a situação pode se complicar ainda mais para a equipe austríaca, especialmente levando em conta que o futuro de Verstappen está por um fio. O tetracampeão mundial pode estar avaliando opções fora da Red Bull, caso surja a oportunidade. E para isso, ele teria que estar fora das 3 primeiras posições no campeonato de pilotos. Portanto, a equipe precisa fazer de tudo para manter o RB21 o mais competitivo possível, inclusive com essas acusações contra outras equipes. E você, acha que as propostas de Ben Sulayem sobre a penalidade para quem inicia protestos infundados são justas? E mais importante, onde você acha que toda essa novela vai acabar? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de conferir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela.